Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao TEAR de hoje. Esta aqui é uma gravação posterior à segunda aula, porque o início ele não foi gravado por questões técnicas humanas de esquecimento de apertar o botão, tá? Então, eu tô gravando esse início para que não se perca isso para quem vier assistir depois. Então, ontem nós trabalhamos no início do encontro uma pequena recapitulação do que foi visto na semana passada. E no primeiro encontro, que foi o encontro da semana passada, nós introduzimos um tema sobre linguagem, linguagem da alma, linguagem do espírito. Nós somos um ser multidimensional, temos diferentes camadas de existência. E esse nível de consciência aqui, a gente criou um código de linguagem falada, linguagem verbal e linguagem escrita, através do qual a gente se comunica principalmente. É claro que nós temos linguagem corporal, a gente tem uma série de outras formas de se comunicar. Mas pensando assim em elaborações de conteúdos mais complexos, a gente pode falar assim da linguagem oral e a linguagem escrita, né, como sendo uma principal ferramenta que nós temos para se comunicar uns com os outros. Agora, quando a gente busca se comunicar com outras esferas do nosso próprio ser, a linguagem ela muda um pouco. Por exemplo, de uma maneira muito fácil de compreender, os sonhos são uma forma de comunicação de nós conosco mesmos, do inconsciente com o consciente, enfim, avançando aí camadas de profundidade dentro de nós mesmos. E os sonhos principalmente se comunicam através de imagens, são cenas, são situações, mas é claro que isso vem também com uma bagagem emocional, às vezes o sonho traz uma sensação, odor, enfim, isso depende muito de quem está sonhando. Mas, em geral, a linguagem principal do sonho é a imagem. Então, pelo fato de que o sonho, ele já avança aí camadas dentro de nós, dentro de esferas mais profundas do nosso ser, a linguagem imagética, o símbolo, ele é em função do sonho e em função de outras coisas, como visões, como processos de meditação e outros tipos de comunicação, nós consideramos que essa é a linguagem adequada, ou a linguagem mais próxima, mais acessível para nós nos comunicarmos com âmbitos interiores profundos de nós mesmos. E qual que é a riqueza? Por que a imagem? Tem até o ditado, né? Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Porque uma imagem, ela é, apesar de ser fixa, de uma certa forma, ela é maleável para os olhos de quem vê. Ainda mais isso quando se trata de símbolo. E aí, para a gente entender, eu trago um exemplo muito simples. A cruz. A cruz é um símbolo que está difundido em todos os países do planeta, talvez em todas as cidades, né? Salvo algumas de países de outras culturas, mas a cruz ela é conhecida. A cruz, ela vai evocar dentro de cada um sensações diferentes, pensamentos diferentes, vai comunicar uma mensagem diferente a depender de qual a sua relação com a cruz, de qual o conhecimento que você tem. E outra, se você vê uma cruz aos 5 anos de idade, se você vê a mesma cruz aos 20 anos de idade e se você a vê de novo com 70 anos de idade, as mensagens serão diferentes. Então assim a gente começa a entender o que seria uma linguagem circular. Por que circular? Porque o signo, o conteúdo,
A imagem superficial é a mesma, mas o conteúdo que está por detrás dessa imagem, ele vai se transformando e ele vai evoluindo numa espiral diretamente correspondente ao que você carrega. Então, um símbolo, ele vai comunicar o tanto mais que você tiver relação com esse símbolo, conhecimento, vivência de determinado signo. Então, de uma outra forma, para compreendermos a linguagem circular, podemos pensar em um sonho. Mais para frente vai ter um exemplo de um sonho real e a gente vai apresentar isso como um pequeno estudo de caso para a gente ver como que os significados eles podem ter camadas de profundidade. Mas um sonho em que você, por exemplo, digamos que você está voando, ele pode ter naquele dia, naquela noite, uma representação para você, por exemplo, um desejo de liberdade. Mas dali a alguns dias você pode seguir refletindo com esse impacto, né, fortemente impresso desse sonho, dessa imagem em você, e coisas acontecem e você acaba tirando outras conclusões. Por exemplo, eu já sou livre. Eu já estou voando. Por exemplo, só um exemplo muito breve, um exemplo hipotético. Então, falo de linguagem circular porque a gente volta nesse mesmo ponto e ela vai sempre comunicar algo diferente, sempre, sempre, sempre. Da mesma forma como quando a gente lê um livro, ele nos informa algo. Mas daqui a algum tempo, quando a gente volta e lê o mesmo livro, ele vai nos comunicar coisas diferentes. Outras coisas vão chamar a nossa atenção. E é assim que é a linguagem circular. A linguagem simbólica é assim. A linguagem dos sonhos é assim. Toda vez haverá um acréscimo de significado, que pode ser extraído conforme a sua capacidade, conforme o seu conhecimento, conforme a sua bagagem, conforme a sua abertura para receber todo o manancial de significado que determinado símbolo, determinada imagem possa ter. Bom, e essa linguagem simbólica, essa linguagem representativa e imagética, para que a gente consiga abraçar todo esse manancial de significados, é importante que a gente tenha uma atitude específica diante desse tipo de comunicação. E a atitude que eu identifico que é favorável é uma atitude brincante. Uma atitude de brincar, de criar, de inovar, de não supor que se conhece já de antemão algo, mas supor que existe algo ainda a ser revelado. É uma atitude brincante, uma atitude investigativa, muito parecido com um cientista. Um cientista, ele se espanta, ele se encanta com o mundo, ou pelo menos deveria ser assim, e a partir disso surge uma pergunta que ele vai em busca de respostas. E aí vem os testes, né? Deveria ser assim, pelo menos. Hoje não é bem assim, mas tá tudo bem. E na semana passada nós já fizemos o nosso primeiro ensaio, nosso primeiro exercício, que foi com a música La Massa, de Silvio Rodrigues, na interpretação que preferimos de Mercedes Sosa e Shakira. E começa pelo título, né? La Massa, a marreta. Bom, claramente não estamos falando de uma marreta, objetivamente, mas essa marreta tinha alguma representação, que ao longo da letra isso ia sendo revelado. Então, já foi nosso primeiro exercício de se aproximar da linguagem simbólica. E aí a gente entra com o molho, o tempero do nosso tear, que é a arte. A arte é uma linguagem simbólica, imagética, circular. Toda vez que você visita uma obra de arte, é possível que você extraia um significado diferente. Isso vai depender do seu conteúdo, de como você está aquele dia. Não apenas do que você carrega na mente como conhecimento, como ideias e conceitos,
mas também como você se sente aquele dia. A arte é uma linguagem principalmente sentida. E no tear, o nosso trabalho é nos abrirmos para sentir a música, sentir a fala do outro, sentir as atividades que nós vamos propor aqui. Porque o sentir, ele carrega muito símbolo também. E aos poucos a gente vai vendo isso ao longo do tear. Algo que será parte importante do nosso trabalho aqui é navegar por diferentes culturas. Então, o conhecimento que a gente vai vivenciar ao longo dessas semanas que estaremos aqui provém de diferentes culturas. Da cultura egípcia, da cultura indiana, da cultura hebraica, da cultura brasileira, da cultura indígena, da cultura grega. Então, teremos muitas culturas diferentes para brincar com a nossa visão de mundo, porque afinal cada civilização, cada momento, cada espaço-tempo em que se constrói uma cultura e uma sociedade, ela envolve toda uma visão de mundo. E com isso a gente brinca com as possibilidades de existência humana. Um simples exercício é viajar, ver como as pessoas se comportam à mesa, como se vestem, quais são suas normas sociais. Isso abre a visão para a gente aceitar existências diferentes. Então, por isso trabalhamos com muitas culturas. Bom, era isso por hoje. Tenho só mais um aviso, lembrando, muito importante ter um caderno, uma pasta, algum local para guardar esses materiais, para escrever, para fazer suas anotações, para anotar os sonhos, para coletar as obras de arte, as letras de música, os textos. Isso fica um portfólio bem interessante. Não só apenas durante o nosso curso, mas pode continuar depois, coletando, coisas, colecionando instrumentos de crescimento pessoal. Então é isso. Essa foi a nossa introdução. E agora eu quero te convidar a tomar uma inspiração profunda, a se acomodar na tua cadeira e ir trazendo um pouco mais de foco no teu sentir, na tua respiração. Faz inspirações profundas, exalações longas e vai te acomodando, relaxando. Pode fechar os olhos se você quiser. Soltando o peso das pernas, os ombros, suavizando a expressão da tua face. Se utilizando das ferramentas de que você dispõe para entrar nesse estado de relaxamento, de aquietamento. E nesse estado, quero compartilhar um texto com você. O tear é um símbolo. Os signos de seu nome
e a rede ao fundo nos fazem lembrar o planeta Terra, que é o palco da aventura humana. O tear, instrumento antigo de confecções de tecidos, nos remete às antigas artes, transmitidas na prática através de muitas gerações. O tear nos lembra também da destreza necessária para tramar as nossas próprias construções. A construção do nosso próprio campo, do nosso próprio ser. As linhas verticais da urdidura apontam para o céu. E as numerosas linhas horizontais são os passos de cada dia, cada escolha diária, cada ato, revelando ao artesão a inteligência de suas próprias mãos. Esses dois tipos de linha formam a cruz, a dualidade que se multiplica em 4 direções, em busca de se erguer como montanha em direção aos céus, bela, robusta, autêntica, ao passo que se fortalece aprofundando suas raízes antigas, alcançando mananciais de crescimento. Sob o prisma da beleza, vamos contemplar aspectos importantes no caminhar do ser humano que está em busca de trazer sentido para o eu, em busca do céu, em busca de si. Com a ajuda das diferentes formas de arte e ciências antigas, de maneira muito prática e dialogada, vamos navegar uma série de sabedorias que vão nos ajudar a nos conhecer melhor, a compreender o comportamento humano. Entregarei ferramentas que vão auxiliar na autoanálise e na autonomia. Um dia eu tive um sonho. Eu estava em uma bicicleta e diante de mim havia uma estrada longa. Eu pedalava rumo ao horizonte, lá longe, um horizonte lindo, colorido, cheio de laranja, rosa, azul. E aquele horizonte me encantou, me enebriou. E eu acabei me perdendo do caminho e caindo pro acostamento, num caminho arenoso, cheio de raízes, tortuoso. Tive que descer da bicicleta, empurrar a bicicleta até voltar à estrada e voltar a pedalar devagarinho, refazendo o meu caminho. Anos depois eu entendi essa mensagem. O horizonte não se alcança, o horizonte se contempla. Faz inspirações profundas. Na exalação, vai sentindo o teu corpo físico, os teus pés, toda a tua pele. E devagarinho vai voltando. Nós vamos ouvir agora aqueles que desejam comentar algo sobre o texto, compartilhar suas percepções. Ficou. Agora chegou, eu fiquei pensando, eu dizia tanta coisa que ia acontecer. Desculpa, foi uma ligação ali. Então, eu achei muito interessante a frase em si, que o horizonte é para se contemplar. E a gente não pode se perder na busca dele,
porque é a estrada tortuosa que vai nos formar e nos fazer o crescimento espiritual que a gente busca, né? Muito bom mesmo. Então, agradeço a sua colaboração, Eliette, é por aí mesmo, tem tudo a ver. E, pessoal, para variar, eu esqueci de gravar o negócio, comecei a gravar agora. Então, assim, vou convocar todos vocês, me ajudem, por favor, a lembrar de gravar esse trem, eu sempre esqueço. No ano passado eu tinha duas pessoas encarregadas a me lembrar de gravar, e não adiantava, eu botava aqui num post-it no computador e eu esquecia de gravar o negócio. Pode falar, Ulisses. Oi, sou eu, viu, Dara? Que a gente está junto hoje, então eu que vou falar. São duas coisas que me chamaram a atenção na sua história. Foi o cruzamento das linhas, né? Que para mim representou assim as pessoas que cruzam a nossa vida e nós cruzamos a vida dos outros, né? Então vira um emaranhado, mas não um emaranhado sem sentido. Vira algo que forma alguma coisa, né? Que seria o tecido, enfim, aquilo organizado, né? Não é ao léu, é algo organizado. Então, eu achei que foi isso. E o do horizonte, que a gente, que já foi falado, né? Às vezes a gente olha lá na frente e esquece de viver o agora, né? Esquece daquilo que a gente está passando, né? Então, isso que o que vale lógico que tem um objetivo, mas o que vale é o caminho que a gente faz, o que a gente segue, né? Então, acho que é isso. Dara, eu viajei completamente, não ouvi uma palavra, não sei o que aconteceu. Você acredita, não? Nossa, fui saindo do ar, e eu me coloco assim como tão difícil de fazer meditação. Eu saí do ar, de verdade. Tá bem, Fred? Bom saber. Ai, gente, bom saber. Não, tem atividades que acontecem que a gente não percebe, né? Mas teve algum motivo, né? Tá tudo certo. Eu coloco o texto depois para vocês lerem. Então, o que menos importa é conteúdo, né? O que mais importa é o nosso sentir mesmo. Às vezes a gente não precisa essa consciência aqui participando com a gente. O que eu ia comentar? Dos entrecruzamentos, né? Representarem as pessoas. Com certeza. Eu tô lendo um livro, outro livro, que ela colocou muito claramente, assim, é uma pesquisadora da área da assistência social. Tá no meu e-book lá, esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito. E ela coloca muito claramente, desde o princípio, a vida é vínculo. Ponto. Não existe vida sem vínculo. Então, não tem como ficar uma linha solta não vai para lugar nenhum. Ela tem que vir de um lugar e ir para o outro, ela tem que, né? Senão nada acontece ali. A vida é vínculo. É isso. Então, sim. E a nível de conhecimento extracorpóreo, digamos assim, a nível energético, a gente sabe que com as pessoas que a gente tem proximidade, a gente constrói cordões relacionais. São cordões mesmo, que para pessoas que têm a visão aberta, elas veem cordões relacionais, que são maiores, que são menores, que têm cores, que dá para ver se aqueles cordões estão adoecidos ou se eles estão saudáveis, se eles são fortes, se eles são fracos, né? Então, somos, né? Somos fios nas vidas das pessoas. Isso é muito bonito, né? Pensar que a gente ajuda a construir a vida do outro, né? É assim. A Valéria está com a mão levantada, mas se eu não me engano, Marielle também tinha levantado. Então, vamos de Valéria primeiro e Marielle, se quiser, depois pode falar A também. Marielle levantou a mão primeiro. Pois agora. Quer falar, Marielle? Pode falar, Valéria.
Eu fiquei como Ulisses, assim, eu dei uma voada. Aí na hora que eu dei aquela voada, assim, que eu desliguei, eu dei uma analisada. Falei, gente, eu tô com filtro demais. Não tô deixando nem ouvir qual que é a mensagem. E depois eu me senti, foi tensa. Eu senti, assim, meus músculos tensionados, como se eu quisesse o horizonte, mas quisesse o horizonte mesmo, tipo assim, não quisesse usufruir o caminho. No meu corpo eu senti tensão e acho que eu senti medo, assim, da situação ali de estar de bicicleta, querendo o horizonte não vai chegar. Interessante, Valéria. É algo que pode ser um objeto de investigação para você, né? Essa sensação do corpo, assim. E bom, você conseguiu traduzir já em palavra, né? A tensão, o medo, e, bom, é isso. Aproxima-se disso como uma investigação, né? Se assim você desejar. Pode falar, Marielle. Eu tô mais ou menos no mesmo esquema aí do pessoal. Eu meio que me perdi também. Eu meio que viajei aqui. É, eu entrei para meditação e perdi um pouco. Mas o que me chamou a atenção foi quando teve uma parte que me chamou a atenção, que você falou que deixou a bicicleta e tipo entrou num lugar estranho, assim, sabe? Eu sinto que eu faço muito isso na vida. Às vezes parece que assim, a gente tá na vida, tudo normal, de repente parece que você entra numas coisas mental assim que você não entende, assim, parece que te leva pro, tipo assim, te leva realmente ou lá pro horizonte ou lá para trás da onde você vê antes, né? Tipo, te tirando do caminho mesmo, né? E a bicicleta, às vezes, pode ser a nossa mente, né? O veículo, porque eu sinto que a nossa mente é o veículo do corpo que leva a gente tanto para esse estado de querer estar só lá na frente, ou às vezes entrar em lugares que você precisa entrar, né? Tem lugares que a gente precisa entrar para a gente desenvolver, mas tem lugares que parece que a gente entra assim de bobeira mesmo, assim, por causa que está desgovernado, assim, não consegue usar bem o veículo que a gente está. É mais ou menos isso que eu entendi, porque eu viajei bastante também, meio que eu me perdi. Que fenômeno, né? Esse negócio acontecer com vocês. Mas, olha, eu acredito que todos aqui são espiritualistas, né? Edilene, que eu estou conhecendo hoje, que está presente aqui, mas vamos falar abertamente, né? Existe uma equipe espiritual que trabalha comigo, então tem alcances de outras naturezas, assim, então não sei, mas eu não tenho essa resposta. Mas vamos deixar acontecer, vamos vendo, né? Eu tive outros relatos aí de outros dias de coisas acontecendo, mas tá tudo bem, é tudo na paz, viu, gente? Não se preocupe. E o texto eu envio lá para vocês, não se preocupem. Sobre a questão da bicicleta ali, então, o sonho ele foi exatamente isso. Eu tava assim, ó, pedalando, ah, pedalando, pedalando, estrada linda, aquele horizonte de pôr do sol de outono, sabe qual é? Rosa, laranja, azul, amarelo, a coisa mais linda do. E aí eu fiquei olhando assim para aquilo e parece que eu me embasbaquei. E aí eu perdi o controle da bike e fui para a estrada. Era uma estrada boa de asfalto, só que eu caí para a lateral. E aí era areia, uma areia meio raízes de árvore assim. E aí eu tive que descer da bicicleta, que eu não dei conta de pedalar ali, tive que empurrar a bike até sair daquela trilha, daquele atalho, daquele desvio que eu fiz, para voltar e pegar o ritmo de novo. Só que, assim como tem essas coisas que acontecem, igual você falou, às vezes a gente tem que visitar uma coisa lá atrás, que se é preciso visitar, é porque a gente ainda tem que aprender alguma coisa, tem que transmutar, tem que digerir, ou
tem algum outro tipo de coisa acontecendo, né? O ser humano é uma coisa bem complexa, a gente tem muitas instâncias. Pode ser uma questão mental, pode ser questão de vida passada, pode ser questão da infância, pode ser algum conceito que está amarrando as suas decisões agora. Então, nossa, é uma diversidade tão grande, então é difícil generalizar, né? É difícil dar uma resposta. E a questão ali do veículo pode ser a mente, pode ser o corpo físico, pode ser a maneira como você caminha. E aí pode ser representativo, né, da sua mentalidade, dos conceitos que te guiam na vida, dos seus valores. Pode ser muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, esse desvio, ele aconteceu. E eu saí daquele asfalto lisinho, né, pintadinho, super humano, para ir para um local totalmente natural, né, de raízes. As raízes chamavam muito atenção naquele território. Então, talvez seja essa visita às raízes. Então, eu acredito que esse desvio ele foi necessário e que tinha que ser revisitado uma coisa ali é, que era constitutiva, né? Porque raiz, solo, areia, isso é constitutivo da terra. Então, faz parte, é fundamental, é de base para eu conseguir retomar o meu caminho de uma forma diferente. Afinal de contas, eu estava embasbacada lá com o horizonte, né? E eu voltei de uma forma diferente para a estrada. Então, eu não analiso essa experiência de uma forma indesejável. Eu acho que tudo é desejável. E, e colocando assim numa máxima, né? Eu acredito que sempre o mal serve ao bem. Por mais atroz que sejam as coisas que acontecem, aquilo lá está tendo algum sentido. Lá no futuro vai fazer algum sentido, né? Mas esse horizonte nem sempre a gente vai ter consciência total dele, porque importa o agora, importa o pedal de cada dia aqui. O horizonte ele vai continuar estando lá, né? Enfim, vejam, né? A gente pode revisitar. Esse daqui é um excelente exemplo. Um sonho é uma linguagem simbólica. Não teve uma palavra no sonho. Eu só descrevi a cena. E a gente pode ficar rodando aqui em espiral, extraindo, espremendo significações. E todas elas vão fazer sentido, porque depende do olhar de cada um de nós. Antes de qualquer outra pessoa fazer um comentário, eu quero deixar uma tarefa para a semana que vem. Nossa. Primeiro é ouvir uma música que tem tudo a ver com o que a gente vai falar e está falando. E a outra tarefa é vocês começarem a buscar, ou para quem já tem uma ideia rápida, né? Busquem uma obra de arte, de qualquer que seja o tipo. Pode ser uma pintura, pode ser um poema, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um monumento, pode ser uma construção, pode ser uma coisa da natureza, pode ser um vitral. Olha, qualquer coisa. Arte, arte. Arte tem infinitas formas. Imagina, arte moderna, qualquer coisa, né? Qualquer coisa pode virar arte. Busquem uma obra de arte que tenha mudado a vida de vocês, de alguma forma. De alguma forma. Mudado a forma como vocês pensam. E vão procurando por enquanto e eu vou dar instruções lá no grupo do que fazer, tá? Mais alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu prosseguir? É bem conversadinho o tear, assim, é bem dialogado mesmo, é assim que fica legal, bem participativo, que daí a gente vai se construindo, né, linha com linha. Pode falar, Ulisses barra Fernanda. Agora é Ulisses mesmo. Depois eu vou mandar para você. Nós estivemos num lugar aí de natureza, esse final, tiramos aí 3 dias, que nós estamos comemorando 28/35 anos de que estávamos juntos. E eu vou mandar para você um filme que eu fiz de 15 segundos, sobre um
um córrego da cachoeira, né? E mostrava só raízes. Eu fiquei impressionado com tudo coberto de raízes, raízes dentro da água, e eu acabei de revê-lo agora, com um filme de 15 segundos, depois eu mando para você. Tem que ter alguma ligação, tenho certeza disso. Adorei, manda sim, vou adorar. Se você quiser se sentir confortável, manda lá no grupo para as pessoas terem acesso também. Mando sim. Tá, Mando sim. legal, obrigada. Bom, Tereza, pode falar. Pode falar, Tereza. Tá fechado o seu microfone. Eu não estava conseguindo tirar. É Pronto. engraçado. Eu sou espiritualista mesmo. Ao mesmo tempo que eu estou na Umbanda, eu estou na igreja evangélica, eu estou no Daime, estou no xamanismo. E aí é engraçado que hoje eu estava escutando um pastor e ele falou de sonhos. E para a gente sempre ter um caderno ou mesmo um celular para anotar, quando você acordar, anotar os sonhos. Aí eu achei legal isso, e aí a partir de hoje eu vou ter meu caderninho, porque você está falando de sonhos também. É isso. Com certeza. Inclusive, eu te agradeço por me lembrar. Eu sugeri na semana passada, e eu vou reforçar a sugestão, de vocês terem um caderno, uma pasta, qualquer coisa que seja como um portfólio aqui do TEAR, para colocar os materiais, as registros de sonho, colar os materiais, letra de música, os textos, os poemas, e montando assim, como se fosse uma trajetória, tudo do que você achar interessante, vai colocando lá. E outra, escrever também. A escrita, ela pode ser usada de forma terapêutica para investigar o nosso conteúdo interno, né? Por exemplo, o relato da Valéria ali, do como ela se sentiu ouvindo o sonho da bike, do horizonte, poxa, tinha uma tensão. Às vezes, hoje aconteceu isso comigo, que eu estava com angústia, que eu não sabia o que que era, li o trecho lá da vida, sobre a arte da Frida, e eu tive vontade de escrever, e eu escrevi um pouco e dissolveu aquela angústia que eu estava sentindo, só de colocar para o papel e vai vindo as palavras. Então eu recomendo demais, não é só por conta do tear, não, mas da vida, de ir valorizando essas subjetividades, porque esse que é essa que é a nossa obra-prima, sabe, gente? A gente pode ter um monte de conquista aqui de propriedade, de que for, assim, de conquistas exteriores, né? Mas a gente não leva nada. O que leva são as construções internas. É essa elaboração de fios, de consciência, de vínculo, de compreensão das nossas emoções e tudo mais que a gente vai levar. Ô, Dara, mas eu tenho. Pode falar? Claro, fala, por favor. Eu tenho um pouco de medo da escrita, por quê? Eu também estou lendo o livro. Eu esqueci. Gente, eu tenho um TDAH que só Jesus. A Coragem de Ser Imperfeito. E aí fala da vergonha. E aí eu fico com medo de. Aí, se eu morrer amanhã, eu vou ficar exposta, as pessoas vão ler o que eu escrevi. Eu tenho medo disso. Escreve sobre a vergonha, então. E pode escrever de uma forma que você acha que é aceitável e depois naturalmente, não sei, às vezes você pode ir colocando a coisa e brincando com a linguagem poética, uma linguagem obscura, misteriosa, e você pode falar de coisas que para você significam algo, mas para que um dia alguém que pegar os seus registros não vai entender, Tá por bom. exemplo. Pode ser, né? Mas eu entendo o sentimento que você tem. Eu já tive vontade de queimar algumas coisas que eu escrevi.
Então, gente, a gente está se aproximando do final do encontro, e eu vou deixar o tema que eu introduziria hoje para a semana que vem. Então, provavelmente a nossa tarefa, essa da obra de arte, ela vai fazer sentido na outra semana, porque a gente vai falar sobre uma coisa. Aliás, eu tenho aí uns 10 minutinhos, 12, né? Vamos lá, eu vou falar assim. É, toda essa conversa que a gente teve hoje sobre linguagem, sobre estado de abertura, é, sobre a compreensão, né, de símbolos e tudo mais, esse trabalho todo, ele é uma resposta a algo que eu vinha percebendo e que outras pessoas, outros especialistas eu já tinha visto denunciar e que eu coloco dessa forma, a opacidade dos olhares. Como que é um olhar opaco? Um olhar opaco é sem vida, ele é sem graça, ele é monótono, ele é óbvio, né? Agora, o que que eu estou querendo dizer com olhar opaco, né? É esse olhar que olha para a vida com tédio. É esse olhar que olha como se ele já conhecesse todas as coisas e tudo fosse óbvio e entendido. E desse brilho do olhar é a perda do que eu falei que é a jovialidade, que é essa atitude brincante, a atitude investigativa, a atitude curiosa, a atitude do encantamento. Aí, ó o sonho de novo. Eu estava com meu olhar completamente encantado com o horizonte. A gente tem que associar esse desejo, esse anseio, e a gente pode até dizer que é um anseio de transcendência, né? Uma coisa assim que é expansiva. A gente combina com a horizontalidade, e esse é o símbolo da cruz, a transcendência e a imanência. Mas o que está acontecendo com o nosso mundo hoje é só imanência. Imanência é uma palavra, né, que representa a nossa vida aqui, próxima, material, né? Nossas coisinhas. A casinha, o carrinho, é o trabalho, é os boletos, é não sei o quê, as deveres, obrigações, não sei o quê. Oh, olhar opaco, meu Deus. Cadê o brilho? O brilho, né? Então, claro, eu estou falando de um grupo de pessoas, né? Nem todos passam por isso, mesmo que vivam as suas vidas assim de uma forma muito materialista, vamos dizer assim. Mas o que eu vejo em muitas pessoas, e a gente percebe isso com o aumento de graus de depressão, de casos de suicídio, né, gente? Poxa, suicídio em jovens. Tá tendo muito, muito. Por quê? Tem alguma coisa doente, né? E uma delas, não vou ser pretensiosa de falar que é a única razão, mas uma delas é a perda desse olhar de encantamento, dessa atitude jovial e brincante com a vida. Tem tanta, né? Tem tanta coisa nesse mundo que o mundo pode oferecer, tantas coisas que você pode se interessar, né? Enfim. E E a gente vai buscar trabalhar agora no nosso próximo mês com o olhar. A gente vai cuidar do nosso olhar. É, isso, claro, tem parte de um sistema social, econômico, político em que a gente está envolvido. É bem complexa, né, esse cenário todo, coletivo que a gente vive. Mas a nível individual, a gente tem o poder de resgatar e associar essas coisas. E no nosso pequeno contexto, mesmo enfrentando os desafios, mesmo tendo que cuidar das suas obrigações, dos seus deveres, né? Não precisamos renunciar a nada disso, mas a gente pode mudar a forma como a gente vê essas coisas.
e somar algo que, em geral, vem sendo perdido na maior parte dos circuitos, dos círculos, que é voltar a se ocupar de quem nós somos, de que nós queremos, do que nós sonhamos, se ocupar conosco. E isso não é de forma alguma egoísta. Isso é realização pessoal. Quanto mais fortes a gente estiver no nosso propósito, no nosso objetivo, no nosso desejo de vida, mais fortes a gente estará para impactar positivamente a vida do outro. Claro, com muito respeito, dentro do que nós podemos fazer, né? É, e os caminhos são muitos, né? Os caminhos são muitos para fazer essa autodescoberta. Por isso que a gente está estudando linguagens. E por isso que eu exemplifiquei com linguagens de todos os tipos. Sinais da natureza, e aí só de sinais da natureza tem muitos. São as plantas, são as nuvens, é a chuva, é o vento, são as flores, é a comida que está no seu prato. Qualquer coisa pode falar com você. É a borboleta, é o beija-flor, é o pica-pau, é a lua, a borra do café. Os sonhos. Nossa, é uma pessoa que chega para você e diz uma coisa do nada. Às vezes, em um momento. Eu já tive isso, um momento de tristeza, uma pessoa do nada na rua para, fala comigo e fala uma frase que muda o meu dia inteiro. Ora, se eu tivesse, né, totalmente opaca e descrente e até com medo, né, da vida, teria achado que o cara era um louco, sei lá, não ia nem ter dado ouvidos, mas aquilo mudou meu dia para o bem, né? Enfim, muita coisa pode acontecer quando a gente está em estado de abertura. E é essa a mensagem. Essa é a mensagem de hoje. É, é isso. O que mais que eu tinha aqui escrito para. Ah, vou dar um exemplo aqui, que a maior parte de vocês estão no grupo do Francisco, né? Olha a vida de Francisco, gente. Ele vivia em poesia. Tudo para ele era importante, tudo para ele era significativo. O Canto dos Grilos era uma orquestra. Nossa, a vida de Francisco, esse livro ali, aquele livro ali é muito especial, porque Frei Inácio conseguiu assim retratar de uma forma poética, de uma forma que a gente consegue visualizar a beleza da vida, das escolhas, da forma de viver de Francisco. E é claro, é uma pessoa tentando mostrar pra gente, né? A gente nem sabe se foi assim, mas a gente suspeita que deve ter sido muito parecido com isso, porque a gente sente, né? Enfim. E a questão aqui é, será que a gente consegue, né, viver assim, de uma forma tão bela, de uma forma sentida, sem ignorar as coisas no nosso caminho, trazendo brilho, trazendo penetrância para o nosso olhar. Penetrância, eu digo assim que a luz, né, a luz ela penetra, ela entra, ela atravessa. Um olhar opaco é destituído de luz, né? Enfim. Na semana que vem a gente vai falar mais sobre o olhar, especificamente. E o olhar aqui, eu já introduzi esse tema para quem acompanha o Medita, no encontro que falamos sobre o olhar. Eu acho que a gente teve dois. Um, um mais explicativo e o outro de prática. Foram duas práticas. E, e o olhar, ele é representativo do nosso estado de ser, né? É como a gente recebe as coisas todas, como a gente vive. Como é que a gente olha para o mundo? Nosso ponto de vista, nossa visão de mundo. Enfim, é isso. Então, na semana que vem a gente vai falar sobre o olhar e busquem a tal da obra de arte aí, que na semana que vem a gente vai conversar sobre ela e vai ser bem legal. Então é isso por hoje. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma questão? Quer compartilhar algum sentimento? Palavra de vocês. E em seguida a gente faz o nosso encerramento.
Pode falar, Flávia. Sempre eu falante. É porque essa coisa do olhar, né? Eu gosto muito de fotografar, porque eu acho que tem isso, né? Do olhar, né? Eu olho as coisas e acho lindas e eu quero ter elas, né? Então, eu acho que eu não tenho assim muitos dons artísticos, mas a fotografia para mim é minha forma de expressão artística, né? E também quando você falou dos grilos, né? Eu também me identifico muito com as coisas quando eu estava escutando o São Francisco, essas coisas, né? Dele falar, eu, né, estava morando na roça, e, nossa, eu achava tão lindo quando de noite, né, tinha chovido, aí os sapos faziam uma orquestra, né? Então, assim, é uma coisa que eu tenho muito isso. Eu sou muito apaixonada pelas artes, né? E sou meio travada para fazer alguma coisa, né? Mas eu quero muito, eu busco muito conseguir me expressar através da arte. Agradeço, Flávia, sua partilha. Tô sabendo da sua relação aí com a natureza, que é bem linda. E a gente encerra, então, com um poeminha que eu lancei lá no grupo hoje. Não sei se todos leram. Então, diz assim, né? Um poema anônimo, dentro de um livro de arte terapia. Foi dentro de uma vivência arte terapêutica, uma das pessoas, uma das alunas, compôs um texto e esse é um extrato. Então diz assim, né? Há que se reverenciar a vida para viver as alegrias da alma. Há que dançar a melodia do espírito, viver em estado de arte, como uma pintura que nunca acaba, que é a expressão de minhas verdades, do que realmente sou. Essa é a dança que quero dançar, a dança da alma, do que verdadeiramente sou. Então a mensagem é essa, gente, é transformar o nosso olhar para ser ter uma lente de beleza para a gente conseguir enxergar essa arte nas nossas ações, em tudo que existe, sem perder o equilíbrio da imanência com a transcendência. A gente não precisa abandonar nada, é simplesmente uma mudança no olhar. Eu agradeço a presença de vocês. Eu já peço desculpas de antemão para aqueles que vão assistir isso mais tarde, porque o início não foi gravado por questões de esquecimento meu, mas não serão prejudicados. A gente faz uma inspiração profunda e se conecta com a energia do nosso coração. Envolvendo esse instante, envolvendo todos os nossos companheiros e companheiras, todos os nossos mentores, guias e professores, com uma cor rosada, uma onda de agradecimento que vai brotando do nosso ser profundo. E vamos pedindo que o nosso olhar se ilumine, que o nosso coração se abra, para que possamos receber a vida com maior verdade, com maior lucidez, enxergando a sua beleza, enxergando o sentido. Mais uma vez eu agradeço. Desejo uma boa noite a todas, todos.